Termina o jogo e a vaia pega no Internacional, que perde o jogo para a equipe do São Paulo no Beira-Rio. Numa noite negativa do time colorado, São Paulo vem aqui e ganha pelo Campeonato Brasileiro. Mas agora tem tudo no nosso pós-jogo, que começa com o comentário do Fabiano Baldasso. Vamos nessa então, gurizada. Mais um fiasco do Internacional. Por que eu caracterizo como um fiasco? Porque, gente, perder no Beira-Rio sempre vai ser algo para a gente caracterizar como anormal. E o meu grande problema é que nós vamos chegar num ponto que nós vamos começar a tratar com alguma normalidade. Deu confusão lá agora, hein? O Roger tá brigando com o jogador do São Paulo. Nós vamos começar a tratar com normalidade esse tipo de situação. O Internacional não encontra soluções, o técnico Roger não encontra soluções para o que está acontecendo. A se saudar hoje o fato de que ele tentou um movimento diferente. O Roger hoje esteve em campo com um esquema com 3 zagueiros, que nós gostamos quando vimos a informação. Aliás, a gente pedia essa como uma alternativa há bastante tempo, porque o Internacional tinha especialmente um grande problema defensivo pelo lado esquerdo, que o Bernabé não sabe marcar. Então, colocar 3 zagueiros, mudar um pouco a ideia, arejaria um universo de um Inter que não funciona mais taticamente, porra. Essa é a questão. Então, beleza. Só que assim, nós estamos botando um esquema para jogar que não foi treinado na parada, que não apareceu nos 4 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro e que aparece de repente, cai de paraquedas, chega num guindaste para antevéspera de uma decisão que determina o nosso futuro na temporada de 2025. Então, assim, visivelmente esse esquema colocado em campo não era entendido pelos jogadores, não havia naturalidade de ações. O Inter fez uma partida muito pobre, muito pobre. Um sistema com 3 zagueiros, que quando o Inter é atacado vira uma linha de 5, né? Porque os laterais, os alas se juntam aos zagueiros, e o Internacional, quando avança, dá liberdade para os alas. No meio-campo, ele começa o jogo com o Luiz Otávio e o Alan Rodrigues como volantes, o Tabata como meia e o Borré atrás do Valência, jogando alinhado com o Tabata, né? Numa espécie de variação para o 3-6-1. O fato é que não deu certo. O volume ofensivo do Internacional na partida foi paupérrimo. Paupérrimo. Jogadores perdidos no meio-campo. O Tabata até agora não sabe onde ele estava. O Alan Rodrigues, que a gente viu, é bom jogador, intensidade. Você vai ser titular do Inter, tá? Vai ser titular do Internacional. Mas também circulando sem saber o que estava acontecendo. Perdido o Internacional, perdido. Em relação ao Borré e o Valência. Cara, o Valência, com todo respeito, cara, né? Porque eu vou analisar o sistema e eu vou separar as análises técnicas, mas eu também tenho que colocar que, às vezes, uma presença técnica ruim afeta o funcionamento do sistema. O Valência não pode aparecer mais. Olha, cara, sei lá, daqui a pouco ele aparece lá no Maracanã, decide o jogo e tal, mas o Valência não tem mais a menor condição, Então eu digo para vocês, 50 mil simultâneos agora, aliás, aperta inscrever-se aí no canal do Baldasso, quem não está inscrito ainda. O Internacional está na berlinda. O Internacional, neste momento, tem um jogo decisivo que precisa ganhar o jogo do Maracanã e não sabe nem o sistema melhor a ser colocado. Essa é a verdade. E aí nós vamos entrar no trabalho do treinador. O Roger se perdeu. O Roger se perdeu completamente. O Roger já não vinha encontrando soluções. O Roger tentou em determinado momento um esquema com 3 volantes lá atrás que não serviu para nada. E o Roger agora, e repito, não vou ser oportunista, nós saudamos que ele tenha mudado o esquema hoje. Só que mudou tarde demais. Não tem tempo de aprumar, azeitar este sistema pensando numa reversão no Maracanã. A ideia era essa. Nada funcionou. Nem defensivamente funcionou hoje. Nem defensivamente. Nem defensivamente, com a presença de 5 jogadores marcadores, o Inter vazou por cima o jogo inteiro. O jogo inteiro. O São Paulo ganhou o jogo com naturalidade. Convenhamos, o pênalti sofrido no Internacional, o gol que o Inter descontou, foi absolutamente aleatório. O Inter não construiu nada. O Inter, no segundo tempo, teve uma chance de gol, que talvez tenha sido a única chance de gol de verdade do Inter o jogo inteiro. O Alain Benítez chutando em cima do goleiro talvez tenha sido a única chance claríssima de gol do Inter no jogo, porque no primeiro tempo teve um chute perigoso e tal. Foi uma das piores partidas do Internacional do ano no estádio Beira-Rio. E desta vez,
Eu não posso implementar ou justificar a atuação horrível do Internacional pela falta de vontade, por não estar concentrado, como foi no começo do jogo contra o Vasco da Gama. Não, nada disso. O Internacional hoje estava bagunçado, desorganizado, perdido, e nós estamos no mês de agosto. Isso é inadmissível para um treinador que está com o mesmo time desde o começo do ano. Na verdade, desde o ano passado. Eu volto então a falar do treinador. O Roger está pendurado por um fio. O Roger está pendurado por um fio. Porque o que tu analisa do trabalho do treinador? Especialmente quando o momento ruim vem, tu analisa a capacidade que ele possa ter ainda de extrair algo diferente do grupo. De ele ainda ter no seu leque de opções táticas alguma coisa diferente que ele possa fazer. Hoje ele fez a coisa diferente. Tarde demais, que foi um novo sistema e que não funcionou. O Roger irrita com algumas tentativas que ele estabelece durante a partida. Hoje ele tirou de novo, perdendo o jogo. Ele fez a mesma coisa que fez contra o Vasco da Gama. Perdendo o jogo, ele volta para o segundo tempo, todo mundo esperando o que ele vai fazer. Ele tira um volante para botar outro. E outra, hoje ele queimou o Luiz Otávio. Não sei, daqui a pouco o Luiz Otávio se machucou, não sei. Mas ele tirou um volante para botar o outro. O Roger estava perdendo o jogo de 2-0. Ele coloca o Thiago Maia no time. O Roger estava perdendo o jogo de 2-0, ele bota o Thiago Maia no time. Aí ele desmonta o sistema dele quando entra o Wesley. Uma bagunça. Uma bagunça, essa é a verdade. Então eu digo, diante destas coisas que a gente precisa observar sobre o trabalho de um treinador, que eu não tenho nenhuma garantia de que o Roger tem algo ainda a extrair desse grupo. Não tenho nenhuma garantia. O lado ruim, gente, é que não dá tempo de trocar o treinador para os jogos decisivos. Não adianta pedir, vai ser o Roger. O lado bom, entre muitas aspas, é que a hora da verdade vai aparecer. A hora da verdade vai aparecer. Eu não vou ser oportunista aqui e achar que tinha que ter trocado de treinador, não. Não, não. E nem agora eu estou pedindo a saída do treinador. Eu estou analisando o fato, eu estou fazendo a leitura. Estou fazendo a leitura. E a leitura é de que o Roger dá indícios importantes, indícios claros, de que possa estar terminando o seu trabalho no Internacional. Que coisa triste de dizer, na antivéspera de decisões na Copa do Brasil, na Libertadores. Este era justamente o único momento em que a gente não poderia estar pensando dessa forma. Mas infelizmente estamos. O Roger não consegue fazer o time evoluir, o Roger não encontrou soluções, as alternativas tentadas por ele, além de tardias, não funcionaram também. O Roger, durante os jogos, ele toma decisões que a gente, em primeiro lugar, tem dificuldade para entender e, quando entende, vê que estão erradas. Então está sobrando muito pouco de positivo do trabalho do treinador. Está sobrando muito pouco, ou quase nada. Mas é futebol, né? E o futebol é maravilhoso por causa disso. Daqui a pouco, o Roger estabelece uma estratégia perfeita na quarta-feira e passa pelo Fluminense. Se fizer isso como num passe de, mágica, tudo fica bem de novo. Ah, Baldasso, mas que superficial, futebol é assim, velho. Se ele consegue estabelecer no Maracanã uma virada epopeica do Internacional, o Inter se classifica na Copa do Brasil, 0-0, bola ao centro, vamos lá, Roger, meu treinador. Futebol é assim, graças a Deus. Por isso eu digo para vocês, o lado bom é que a hora da verdade é agora, é quarta-feira. A hora da verdade é quarta-feira. Ou o Roger tem algo para tirar desse time, ou não tem algo para tirar desse time. Parece que não. Parece que não. Mas saberemos na quarta-feira. Vai manter esse esquema de 3 zagueiros que ele colocou hoje? Não tenho dúvida nenhuma que esse esquema foi colocado em campo hoje pensando nesse esquema estar em campo na quarta-feira. Dúvida nenhuma. Que alguém cogitou antes, isso aí é porque tinha desfalques, ele teve que... Não. Era para isso. Né? Defender com 5, atacar com os alas, era para isso. Foi colocado em campo hoje para jogar quarta-feira. Para testar hoje para jogar quarta-feira. Mas vai continuar? Não deu certo. A execução não funcionou. Vai continuar? Não sei. Com toda a preocupação do mundo, com todas as dúvidas do mundo, lamentando o atual momento do Internacional, eu vou respirar fundo e eu vou buscar forças para acreditar que o Internacional possa fazer na quarta-feira diferente do que vem fazendo.
muito diferente do que vem fazendo. E o Roger apresente alguma coisa diferente.